Olá, meninas, tudo bem com vocês? Amadas, hoje nós vamos estar meditando no versículo de Romanos, capítulo 10, versículo 17. E assim a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Hoje é o nosso quarto dia, 4 de fevereiro, e nós estamos meditando nesse versículo que é muito valioso, né? A palavra de Deus está nos dizendo que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando eu meditava sobre isso aqui, eu comecei a pensar, né, um pouquinho a respeito disso, a meditar a respeito disso, e a gente vê assim que, primeiro ponto, a fé vem. A fé vem. Se a fé vem, eu preciso chamar. Eu preciso chamar essa fé. E a palavra de Deus está dizendo que ela vem por ouvir a palavra. E às vezes a gente fala assim, ouvir a palavra, né? Nós temos a Bíblia aqui, mas isso aqui está falando de um tempo onde eles não tinham acesso à palavra tão fácil como nós tínhamos, né? Os únicos que tinham acesso à palavra eram os sacerdotes, os mestres da lei, e as pessoas elas se assentavam nas sinagogas para ouvir a palavra de Deus. Então por isso que esse versículo ele está desta forma, né? Assim a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Lá no livro de Esdras, nós temos um exemplo disso, né? No versículo 8, capítulo 8, que diz assim: já no 7º mês, todo o povo de Israel estava morando nas suas cidades. No primeiro dia desse mês, todos se reuniram em Jerusalém, na praça, em frente ao portão das águas. Então pediram a Esdras, o sacerdote e mestre da lei, que trouxesse o livro da lei que o Senhor Deus tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés. Esdras levou o livro para o lugar onde o povo estava reunido, os homens, as mulheres, as crianças, que já tinham idade para entender. E ali, na praça, em frente ao portão, Esdras leu a lei para o povo, desde o nascer do sol até o meio-dia, e todos ouviram com atenção. Então, o sacerdote, né, o mestre da lei, ele lia o livro e os outros ouviam. Hoje, se a gente for trazer para as nossas vidas, né, eu poderia colocar assim, que a fé, ela vem por eu ler a palavra de Deus, porque hoje eu tenho acesso à palavra de Deus. Então, a fé, ela vai vir por eu ler, por eu meditar na palavra de Deus, né? Então, quando a gente vê esse versículo aqui, eu entendo que eles não liam o livro para ter fé, né? Porque eles tinham fé. Eles liam o livro justamente para ter fé, para fortalecer as suas vidas, para entender o que Deus já tinha feito. Por isso que eles ouviam a palavra de Deus. Por isso que para eles era tão importante eles chamarem Esdras, que era o sacerdote. Esdras, leia para nós a palavra. Para quê? Para fortalecer a fé. Então, quando eu leio, quando eu ouço a palavra de Deus, eu estou fortalecendo a minha fé. E a Bíblia vem me dizendo, né, a palavra vem nos dizendo que a fé ela vem por ouvir. Então, eu entendo que quanto mais eu leio, mais a fé vem sobre mim, mais a fé ela é fortificada na minha vida. Então, quando eu apenas ouço coisas desagradáveis, né? Pensa você aí, você ligando a sua TV, ouvindo o jornal, ouvindo, né, os noticiários, ouvindo sobre política, ouvindo sobre assassinato, sobre a nossa sociedade. É isso que você está ouvindo. O que está vindo sobre você? Que tipo de fé está vindo sobre você? Né? Eu entendo que essa fé que vem sobre mim é uma fé que se torna pessimismo. É uma fé que vai fazer com que tudo o que eu acredito é coisas ruins. Então, na realidade, o que eu preciso cuidar é com o que eu estou ouvindo. A minha fé ela vai ser alimentada com aquilo que eu ouço. Né? Então, quando eu ouço a palavra, a minha fé se torna esperança. Quando eu ouço jornais, noticiários, a minha fé se torna pessimismo. Então, amadas, que tipo de fé nós temos desenvolvido? Que tipo de fé eu e você temos desenvolvido? Com que tipo de coisas nós temos alimentado a nossa fé? Essa é uma pergunta para a gente parar, pensar, né? A fé vem.
A Bíblia está dizendo, a fé vem. Com o que eu tenho chamado? Né? Com o que eu tenho chamado essa fé? Com a palavra de Deus? Ou com a notícia ruim? A fé, ela vai vir. Só que muitas vezes é uma fé invertida. É uma fé pessimista. É uma fé que acredita que coisas ruins vão acontecer. E como nós já vimos em devocionais anteriores, né? A fé é a certeza daquilo que eu estou esperando. E muitas vezes a minha fé, ela está em coisas ruins. E às vezes é isso que vai acontecer. Então eu preciso parar e realmente pensar assim, com o que é que eu estou ouvindo? Com o que é que eu estou alimentando a minha fé? E quando nós passamos assim por momentos de dificuldade, quando nós passamos por momentos de provação, quando nós realmente nos sentimos mais abandonadas, mais sozinhas, né? A tendência natural de todo ser humano, a primeira coisa que ele faz é o quê? Abandonar tudo. É a primeira coisa que nós fazemos. Nossa, eu estou passando por tanta luta, eu estou passando por tanta dificuldade, eu não vou mais ler a Bíblia. Porque parece que depois que eu comecei a ler a Bíblia, depois que eu comecei a ir na igreja, depois que eu comecei a jejuar, depois que eu comecei a orar, depois que eu comecei a meditar, parece que a minha vida desandou. Né? É a primeira coisa que nós, como ser humano, pensamos em fazer. Abandonar tudo. Quando a luta vem, nossa, quando eu estava lá no mundo, eu era mais feliz. Hoje que eu estou na igreja, tudo de ruim acontece comigo. Então, nós pensamos em abandonar. E muitas vezes, nós vamos, nesses momentos, ouvir coisas, ouvir palavras de pessoas que realmente vêm trazendo para nós uma afirmação disso. Vem trazendo para nós uma confirmação disso. Realmente, por que continuar servindo a Deus? Por que continuar orando? Olha a tua vida, parece que está tudo errado, parece que nada dá certo. Você lembra quando você ia, quando você fazia? Quantas vezes ouvimos isso? Quantas vezes ouvimos essas vozes e realmente passamos a acreditar nisso? E nós vemos o caso de Jó, né? Quando Jó estava passando por toda aquela tribulação, toda aquela dor, a voz que veio sobre a vida dele foi a voz da mulher dele. Qual foi a palavra dela? Lá em Jó, capítulo 2, versículo 9, nos diz assim, ó, você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra. Você continua tentando? Desiste disso, vá viver sua vida. Você continua acreditando que as coisas vão dar certo? Esquece, Deus se esqueceu de você. Essas são as vozes que muitas vezes, querida, se eu der atenção para ela, se eu der atenção a essa voz, se eu deixar a fé vir por esta voz, eu realmente vou desistir. Mas eu preciso mesmo entender que a minha fé está baseada em Deus e não naquilo que as pessoas pensam. Então eu vejo que Jó, se ele tivesse ouvido esta palavra, né, com toda certeza, o pessimismo, o medo, a fé invertida teria tomado conta da vida de Jó. Ele fala, nossa, é verdade, já perdi tudo mesmo, já perdi filho, já perdi gado, já perdi toda a minha plantação, já perdi tudo. O que mais que eu tenho? O que me adiantou ser tão justo? O que me adiantou fazer sacrifício pelos meus filhos? O que adiantou? Nada. Aí Jó, ele tem uma palavra tão linda que Jó fala assim, né, que se nós aceitamos de Deus tudo que é bom, por que não aceitaríamos também o que é mal? Então Jó entende isso, Jó entende que ele é firmado naquilo que ele ouvia de Deus. Naquilo que ele ouvia de Deus, naquilo que ele conhecia de Deus. Então, assim como Jó fez, nós precisamos aprender a rejeitar toda a palavra que não vem de Deus. Toda a palavra que é contrária à palavra de Deus, mesmo que essa palavra venha de amigos fiéis, mesmo que essa palavra venha do seu esposo, venha do seu pai, da sua mãe, se ela é contrária à palavra de Deus, ela tem que ser rejeitada. Porque o que alimenta a minha e a tua fé, queridas, é a palavra de Deus. Somente isso. Somente isso. Mesmo que alguém chegue para você e tente te convencer, não, mas a Bíblia é ultrapassada, ninguém consegue mais viver pelo que a Bíblia diz. Hoje são outros tempos, hoje. Não, o meu Deus não muda, o teu Deus não muda. Então eu preciso ter os meus ouvidos atentos ao que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. E a minha fé vai ser alimentada, a minha fé vai vir, a fé vai vir à medida que eu ouço
a palavra de Deus. À medida que eu leio, à medida que eu medito, à medida que eu entendo que a Bíblia diz que tudo que está escrito aqui foi para o meu ensino que está escrito. Tudo que está aqui, tudo que Jó passou foi para me ensinar. Tudo que Paulo passou foi para me ensinar. Tudo que Jesus passou foi para me ensinar. Por isso que foi escrita esta palavra, para que eu pudesse lê-la, para que eu pudesse ouvi-la e a minha fé ser aumentada, ser fortalecida, em nome de Jesus. Amém, minhas queridas? Então, assim, com o que você tem alimentado a sua fé? Cuida com o que tem entrado nos teus ouvidos. Cuida com o que você tem se alimentado todos os dias. Cuida com isso. Que a palavra de Deus seja a primeira coisa que você ouça pela manhã e a última coisa que você vai ouvir à noite. Eu e meu esposo temos desenvolvido o hábito de dormir com o celular ligado, tocando a palavra de Deus. E esses dias nós comentávamos sobre isso, falando assim, será que adianta? A gente dorme. E aí eu me lembrei de um estudo que eu vi uma vez, onde falava sobre a importância de nós, como pais, né, mães, orarmos enquanto os nossos filhos dormiam, porque o subconsciente deles captam isso. O quanto é importante você falar palavras de incentivo, palavras, né, que os ajude, palavras de amor, porque o subconsciente deles vai captar isso. E aí eu me lembrei disso, eu falei, não, resolve sim ouvir a Bíblia, porque mesmo que eu durma, o meu subconsciente vai estar ouvindo a palavra de Deus e vai estar armazenando esta palavra. Então crie hábitos para você ouvir a palavra de Deus. Talvez você não tenha tempo durante o dia de parar, de ler a Bíblia, pegar uma Bíblia, sair com uma Bíblia, mas no tempo que você tem, vai no banheiro, coloca no teu celular, põe um aplicativo, no ônibus, no seu carro, à noite, enquanto você dorme, não importa, mas ouça a palavra de Deus. Eu te garanto que a fé vai vir em nome de Jesus. Amém, queridas? Tenham um excelente dia. Que o papai continue ministrando o teu coração, te trazendo mesmo graça, te trazendo entendimento e revelação sobre esta palavra, em nome de Jesus. Amém.